José Posidônio Peixoto. Em encontros mensais, os idosos participam de palestras, datas comemorativas e ações sociais na promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Seja um voluntário. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Este programa é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos começando mais um programa. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você também, minha amiga, para toda a família. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Hoje, segunda-feira, 12 de maio de 2025. Uma semana aí de muitas alegrias, de muito trabalho para você e de muitas bênçãos de Deus também, tá bom? Vamos aos destaques, você vai ver no programa de hoje muita coisa interessante, viu? Muita coisa interessante para você ver. Os impactos da nova taxa Selic nos contratos de financiamento ao consumidor. Você sabe que a economia está sendo regida por uma taxa de juros, uma das mais altas dos últimos, acho que 10 anos. 14,75%. Meu Deus do céu. Qual o impacto disso na sua vida como consumidor, nos financiamentos da casa própria, nos financiamentos de carro, nos financiamentos da sua... Você vai comprar geladeira, vai comprar uma televisão a prazo, qual o impacto disso? Suplente de vereador é morto a tiros e outras 2 pessoas ficam feridas em Maracanaú. Isso aconteceu no final de semana, né? Câmara aprova aumento do número de deputados federais. De 513 passou para 531, um aumento aí de 18 deputados a mais. Isso vai ser mais custos para o consumidor, para o eleitor, né? Porque todos eles são pagos com os nossos impostos. INSS vai devolver 292 milhões de reais a aposentados com descontos ilegais. Aposentados que tiveram seus descontos ilegais, né, nos benefícios, foram roubados, aposentados roubados, vão ser receber 292 milhões, que é uma mixaria diante dos 6 bilhões que foram desviados aí das contas dos aposentados. O governo do Ceará realiza dia D de vacinação contra a gripe em parceria com prefeituras e governo federal. Você vai ver daqui a pouquinho aqui no programa e você pode acessar também o nosso site, o site da TV Metrópole, TV Metrópole, canal 16.com.br, TV Metrópole Sobral, alôsobral.com.br e estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, chama-se Metrópole em Ação, que já está no ar. Um suplente de vereador foi morto a tiros na noite de sábado, dia 10, no bairro de Jereissati 1, no município de Maracanaú, município que pertence à região metropolitana de Fortaleza. Ele foi identificado como Lucas Alves Gonçalves, de 29 anos. Lucas Alves Gonçalves, de 29 anos, essa foto aí foi divulgada nas redes sociais, o Jornal O Povo trouxe a matéria também, eu li no Jornal O Povo, no domingo. Ele foi socorrido, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Outros 2 homens lesionados durante a ocorrência também foram socorridos para uma unidade de saúde. Não morreram, permanecem internados, também não se sabe nenhum detalhe sobre o estado de saúde dos outros 2 que também foram baleados, foram feridos. As vítimas foram alvejadas em uma via pública lá do conjunto Jereissati 1. Muito novo, né, suplente vereador? Muito novo. O que aconteceu, hein? A polícia está investigando. O Jornal O Povo colocou que na ocorrência, equipes da Polícia Militar e Perícia Forense foram acionadas para colher os indícios que auxiliarão nas investigações. Você sabe que quando há um homicídio, é feito o isolamento na área e comparece lá um delegado do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ele faz o que a polícia chama local de crime. Local de crime. Ele faz todo o levantamento, auxiliado ali pelos policiais militares, que são responsáveis pelo isolamento da área. E esse levantamento feito é aberto um inquérito policial.
aberto um inquérito policial. Antes do DHPP, quem presidiu o inquérito policial era o delegado da área. O que acontece hoje? Vai lá o delegado do DHPP, abre o inquérito policial, faz os primeiros levantamentos, e aí, em vez de investigar, não, a ocorrência, o inquérito é transferido para a delegacia da área. Quando há um crime que provoca maior comoção, é uma pessoa importante e tal, e aí o DHPP faz a investigação, porque tem toda aí uma cobrança e tal. Mas quando há um crime que não chama muita atenção, aí o delegado transfere logo para o distrito da área, o delegado da área, né? O coitado do delegado distrital. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que o caso está a cargo da Delegacia de Maracanã. Falei, ó. Foi lá o DHPP, um delegado do DHPP, fez o local de crime, abriu o inquérito policial, já transferiu para a Delegacia de Maracanaú, né, que vai ser responsável exatamente pelas investigações. Bom, a gente não sabe de absolutamente nada do que aconteceu. Houve motivação política? Não se sabe. Cada vez que há um homicídio em que a vítima é um político ou um vereador, ex-vereador, suplente vereador, essa coisa toda, há sempre essa pergunta: será que houve motivação política nesse crime? Ainda não se sabe. Até agora não se falou em possibilidade de assalto, de latrocínio. Então a polícia está investigando, trabalhando realmente com a hipótese de assassinato, de homicídio doloso. Aí foi um homicídio encomendado ou não? Se foi encomendado, quem são os autores intelectuais? Quem são os autores materiais? Então, tudo isso está sendo exatamente já objeto de investigação por parte da Delegacia de Maracanaú. Vamos aqui a nossa parceria com o DHPP para encontrar pessoas que estão desaparecidas. Maria Janaína Mendes da Silva, de 37 anos, ela foi vista pela última vez no dia 12 de abril, faz exatamente hoje um mês, 12 de abril, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Maria Janaína Mendes da Silva, 37 anos. Você tem alguma informação sobre ela, você liga aí para a 12ª Delegacia do DHPP, no telefone 3101-7474. Muito bem. Ok, então vamos fazer o seguinte, trazer aqui informações para você da Folha de São Paulo. Vamos lá. A Folha de São Paulo traz aqui uma matéria que foi exatamente o que aconteceu nesse fim de semana, né? Esse fim de semana houve muitas reuniões entre integrantes do governo americano e integrantes do governo chinês, em busca de um acordo para reduzir as tarifas temporariamente. E foi selado um acordo. Segundo coloca aqui a Folha de São Paulo, os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para reduzir temporariamente as tarifas recíprocas, enquanto as duas maiores economias do mundo buscam encerrar uma guerra comercial que tem alimentado temores de recessão e deixado os mercados financeiros em alerta. Encerrar uma guerra comercial. Aqui pode-se dizer e enfatizar que essa guerra comercial foi iniciada pelo governo dos Estados Unidos, pelo presidente Trump, que iniciou essa guerra contra o mundo, usando a economia, usando como principal arma, né, o tarifaço, as tarifas. Né? Então, chegou um patamar, os Estados Unidos aumentou, chegou um patamar, a China disse, olha, você pode aumentar o que você quiser aí. Pode aumentar o que você quiser, a nossa taxa é essa daqui. Cadê que os Estados Unidos aguentou? Cadê? Chamou logo para conversar. Ninguém pode brigar com a China. A China, rapaz, é a fábrica do mundo. Produz tudo para todo mundo. Produz tudo para todo mundo. Então, quem é o presidente Trump durante o poderio do poder que tem a China? É desse tamanho. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Com todo aquele poder que diz que tem o presidente dos Estados Unidos, não tem mais. Não tem mais. Tinha. Não tem mais. Tem, claro, sobre outras economias, países menores, o Brasil, por exemplo, depende muito dele. Nós temos um déficit na balança comercial, ou seja, a gente compra muito mais dos Estados Unidos do que a gente vende para ele. Né? Então seria um contrassenso você taxar um país que está comprando muito seus produtos. Né? É um contrassenso, até que ele voltou atrás. Bom, então essa é a situação. Durante 90 dias,
Estados Unidos e China não vão exatamente taxar aquelas taxações absurdas, aí, um patamar ali de 10%, não é? 90 dias, durante 90 dias, depois de 90 dias, não é? Vamos ver o que acontece. E até lá, coloca aqui a matéria da Folha de São Paulo, até lá, os dois governos, quando se fala os dois governos, são integrantes do governo, são pessoas responsáveis, né? Muito responsáveis. É uma irresponsabilidade muito grande do presidente Trump de fazer o que ele fez, uma responsabilidade total. Então, pessoas que estão mais centradas, mais responsáveis que ele, vão sentar com o governo da China, os dois, né? Durante esses 90 dias, vão conversar. Gente, vamos ver como é que a gente faz aqui para nem ser prejudicado dos Estados Unidos, nem ser prejudicado da China, porque no meio dessa guerra aí, promovida pelo presidente Trump, existem empresas sérias que vendem seus produtos, são consumidores que precisam de produtos, não é? Então, não adianta essa guerra, todos perdem. E por falar em taxa, tarifa, juro, meu Deus, é aqui no Brasil. Nós estamos vivendo aí uma das maiores taxas de juro do mundo, né? A decisão tomada pelo Banco Central de elevar os juros em 0,5 ponto percentual para 14,75%, que é o maior patamar em quase 2 décadas, olha aí. Em quase 20 anos, coloca a Folha de São Paulo, em quase 20 anos, né, nós tivemos uma taxa tão alta, nos últimos quase 20 anos. Essa taxa, aí, segundo o Banco Central, decorre da persistência da inflação e da incerteza quanto ao cenário econômico. Por isso, por conta da inflação, que persiste, e por conta do cenário econômico, é um cenário de incerteza. E aí ele está mantendo essa taxa de 14,75%. Quais os impactos dessa taxa, exatamente, da Selic, nos financiamentos ao consumidor? Vou conversar aqui com meu amigo Eldair Mello, que é economista, é conselheiro do Corecon, Conselho Regional de Economia. Doutor Eldair Mello, muito bom dia para você. Bom dia, meu amigo Marcos, tudo bom? Bom dia, telespectadores, como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Qual é a primeira pergunta? Vamos falar aqui de economia, mas vamos falar da economia dos reflexos do bolso do consumidor. Qual é o reflexo ou os reflexos, os impactos que tem uma taxa tão alta, quase 15%, sobre exatamente os financiamentos do consumidor? Por exemplo, o cara que amanhã ou hoje está querendo ir no comércio e comprar uma televisão lá de R$5.000, por exemplo, vai financiar essa televisão. Qual o impacto disso aí, Eldair? Bom, o primeiro impacto é que ele vai pagar uma prestação mais alta, né? Isso aí, e vai encarecer o seu orçamento. Então, hoje nós estamos trabalhando com essa taxa de 14,75, né? A maior desses últimos 20 anos, inclusive foi a maior também no último governo do presidente Lula, né? E você vê aí exatamente o que o mercado sinalizando essa falta de direcionamento da política fiscal que está interferindo bastante na política monetária. Então, isso vai encarecer mais. O mercado já trabalha com uma taxa de 15,25 para o final do ano. Ou seja, essa televisão que o consumidor quer comprar hoje vai pagar uma taxa, né, ou melhor, vai pagar uma prestação mais alta no futuro, tá? Porque essa taxa é maior. Então, isso encarece o bolso, diminui também o consumidor procurar comprar produtos com prazos mais elásticos. Daí, essa taxa Selic, ela também interfere na compra de imóveis, por exemplo, apartamentos, casas, pessoa que está tentando aí comprar exatamente seu apartamento, sua casa própria, já está ali com aquele dinheirinho e tal, e vai financiar o restante, vai vender o imóvel, vai financiar o restante. Isso também interfere nesse tipo de financiamento? Demais, né? Por quê? Vamos entender aí a seguinte coisa. Digamos que hoje um imóvel de R$200.000, né, financiado por 360 meses, vamos colocar aí uma taxa de 12%, não vamos nem colocar essa taxa de 14,75, tá? Então ele vai pagar o quê? Uma prestação de R$1.600, R$1.800. Só isso aí já tem um impacto que ele deve ter uma renda, comprovar uma renda de R$6.000 a R$8.000. Então, qual o percentual da população brasileira que ganha esse valor? Então, quando a taxa diminui,
essa prestação diminui também, tá? E a renda necessária para o consumidor é menor, vai para casa dos R$ 5.000, ou seja, ele sai da faixa dos 8.000 e baixa para a casa dos 5.000. Então, quando essa taxa aumenta, que é o caso que a gente está vivendo, a cadeia toda fica prejudicada. Por quê? Porque poucos consumidores vão ter acesso a essa linha de crédito. Não vai haver tanto investimento na economia para a construção de imóveis. Em seguida, vai encarrilhar, né, toda a cadeia produtiva que tem no setor da construção civil, por exemplo. Então, esse encarecimento dessa inflação, dessa taxa de juros, ela vai exatamente impactar nisso. Importante a gente falar que essa política monetária do governo, ela tem uma atuação no mercado, ou seja, ela começa a surtir efeito em 8 meses, né? Ou seja, não é uma taxa momentânea, tá? Então, o reflexo dela, que hoje acontece, vai acontecer, ter influência dentro da economia daqui a somente 8 meses, que é assim como o Banco Central trabalha, né? Ou seja, isso leva tempo. Porém, né, hoje a gente está caminhando ainda com uma inflação acima da meta, porém numa perspectiva, tá, que essa inflação ela esteja começando a cair. Daí você falou que de 8 meses que a gente sente exatamente o reflexo disso aí, né? E é uma política monetária que é do Banco Central. Se é 8 meses e já estão trabalhando com uma taxa de 15,25% até o final do ano, quer dizer, qual é a orientação que você faz, como você também é especialista em planejamento financeiro? Qual é a orientação que você dá ao consumidor nesse momento? A orientação que a gente fala é a seguinte: primeiro você vai ter que revisar o seu orçamento. Se você não tem nenhuma dívida, esse não é momento, não é hora para você fazer compras a prazo, né? Você adia um pouquinho o seu sonho financeiro, o seu desejo, adia um pouquinho mais para poder ter mais dinheiro, ter uma certa folga. A segunda é que continue a investir em renda fixa. Se for investir no mercado financeiro, e passe a investir em renda fixa, porque ela está dando umas taxas de juros mais elevadas. Então, você privilegia aí a liquidez e a segurança devido às incertezas que nós temos ainda hoje dentro da nossa economia. Você tem as incertezas, como você acabou de falar, das tarifas do Trump, né, que são cerca de 90 dias, então a gente ainda está vendo como é que isso aí vai ter perspectiva. A gente tem que olhar para o que é que o Banco Central norte-americano está falando, que vai influenciar dentro da política brasileira, como é que a inflação brasileira está também acontecendo. Então, nós sugerimos aí cautela, né, revisão do seu orçamento, e se você tiver alguma dívida, você faça alguma renegociação, contanto que essas taxas sejam reduzidas abaixo do que nós temos hoje. Então, essa é a perspectiva que a gente traça, e as dicas que a gente dá. Ou seja, cautela e segurança. Passa a investir em renda fixa, tá? Privilegiando o... Ok. Daí, uma outra pergunta, saindo do cenário econômico de taxas, exatamente de juros, falar sobre a indústria aqui do Ceará, aproveitando sua participação. A indústria aqui do Ceará teve um crescimento surpreendente, não é isso? Isso, exatamente. Ela teve crescimento e muito pela perspectiva, né, do empresário cearense, que ele é bastante empreendedor, né, e acredita que a economia irá se desenvolver cada vez mais. Importante também que, dentro dessa perspectiva dessa indústria, tá, você tem que enxergar a nova reforma tributária que está chegando aí em 2026. Ou seja, diante dos financiamentos ou dos investimentos que tem na economia, por exemplo, os portos secos, né, é importante que o empresário, né, esteja olhando para essa perspectiva da indústria. De quanto foi esse crescimento da economia? Qual o período da economia, não, da indústria do Ceará? Você está conseguindo ouvir? Você não está me ouvindo? Não.
Agora eu vi, ok. Eu estou perguntando a você, qual foi o percentual de crescimento, por que foi surpreendente e qual o período que houve esse crescimento da indústria do Ceará que você destacou? Esse crescimento foi agora que aconteceu, exatamente do ano passado para cá, que tem tido esse crescimento, em especial no setor que a gente exporta. Então, isso é bastante importante, porque gera também mais emprego. E tem que estar atento para essas mudanças que vão acontecer agora dentro da economia cearense. Ok, conversei aqui com meu amigo Daí Melo, que é economista, conselheiro do Corecon também, falando sobre taxa de juros. Então, gente, a orientação, só mais uma pergunta, Daí, que eu lembrei agora. Então, se você diz que a pessoa deve adiar, por exemplo, a compra de um apartamento, a compra de uma casa, por exemplo, a pessoa tem lá 10 mil, 15 mil, algum dinheirinho lá aplicado para comprar exatamente o apartamento. Em vez de dar a entrada agora, que o juro está mais alto, você aconselha a pessoa a aplicar esse dinheiro em renda fixa, porque ela vai conseguir proteger esse dinheiro da inflação para adiar a compra? Isso, a gente indica exatamente isso. Ele postergue esse desejo dele, esse sonho dele, porque essas taxas estão bastante altas, né? Então, a tendência é que esse ano ainda aumente essas taxas e, a partir do próximo ano, essas taxas têm uma convergência de queda. Então, resta o consumidor aguardar, ter mais um pouquinho de paciência, tá? Enquanto acontece essa reviravolta, né? Vamos chamar assim, da economia, em especial porque o próximo ano é ano eleitoral. Então, deve ter uma tendência aí de uma queda da taxa de juros do mercado. Ok. Meu amigo Daí, um abraço para você, obrigado pela participação, bom dia e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Se Deus quiser, um abraço. Valeu. Esse é o seu programa Metrópole em Ação, agora são 8 horas e 22 minutos na Grande Fortaleza. Deixa eu dar um recadinho para você agora. Deixa eu ver se eu consigo dar um recadinho para você agora sobre o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. É o seguinte, o INSS anunciou que a partir do próximo dia 26 vai começar a restituir cerca de 292,7 milhões de reais a aposentados e pensionistas que foram roubados, que foram lesados por descontos não autorizados em seus benefícios, que são lousados, né? Pois é. Foram roubados exatamente com descontos não autorizados de mensalidades associativas. O contrato foi entre o INSS e a associação, tirando dinheiro do aposentado, ele não autorizou. De acordo com o INSS, todos os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em abril, independentemente desses terem sido autorizados ou não, vão receber os valores de volta até o dia 6 de junho. Entendeu aí, pessoal? Olha, esse dinheiro, 292 milhões, diz respeito somente àquilo que foi descontado agora no mês de abril. Só isso, entendeu? Então, é apenas uma devolução, não é ressarcimento, é apenas devolução. E só o mês de abril. A quantia diz respeito apenas à mensalidade deduzida dos benefícios previdenciários pagos entre o fim de abril e o início de maio, após a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram uma mega operação para aprofundar as investigações sobre um esquema nacional de descontos ilegais, motivando o INSS a suspender todos os descontos. Aí, meu amigo, aí você tem que ficar em alerta. Há pessoas já se programando para ir aos postos do INSS, porque não tem acesso ao meu INSS, ou melhor, não tem acesso não sabe exatamente manusear, não sabe, não tem como fazer exatamente esse acesso através do INSS. Por quê? Porque não é uma coisa fácil, gente. Para você descobrir se o seu benefício foi descontado indevidamente, você tem que vir mês a mês, desde 2019, quando começou lá isso aí, mês a mês. Em janeiro de 2019, fevereiro de 2019, março de 2019. Por quê? Porque em algumas vezes o desconto acontecia 3 meses e retirava, depois continuava de novo, entendeu? Quer dizer, teve uma senhora que relatou que o desconto aconteceu em 2019, mais ou menos 2019, foi suspenso e depois voltou em 2022, entendeu? Então essa coisa é mês a mês, dá um trabalho terrível. Aí tem gente optando já para ir direto no posto do INSS, porque lá o cara acessa logo todo de uma vez só,
né? De uma vez só. Aí você imagina aí a multidão de pessoas aos postos do INSS. Vai provocar isso aí. O governo já está pensando em utilizar as agências dos Correios para a devolução do dinheiro, quando ele começar a fazer o ressarcimento. Porque ele disse que vai fazer. Vai fazer. Já foram sequestrados bens de mais de R$1 bilhão, equivalente a R$1 bilhão, dessas associações, justamente para garantir o ressarcimento do governo, do INSS. Ele vai devolver aos aposentados, mas vai tirar exatamente das associações. Tá certo, porque o governo não tem dinheiro, o dinheiro é nosso. Ele não pode pagar um roubo que foi feito contra os aposentados com o nosso dinheiro. Ele tem que buscar exatamente lá na fonte lá. Quem foram os autores? Foi a associação A, B, C, D. Tem que tirar dessas associações, porque foram elas beneficiadas, foram elas que roubaram. Então esse processo ainda vai demorar muito, Bom, falar para você o seguinte, meu amigo, deixa eu falar agora, chamar a sua atenção de um assunto muito delicado. Toda semana a gente se depara com pessoas desesperadas porque receberam a notícia que uma pessoa amada faleceu e a família não tinha um plano funerário. Não deixe isso acontecer com você não. Todo dia eu estou falando isso, é um alerta muito importante. Olha esse número aqui, ó. Esse número aqui para evitar que a sua família fique totalmente desprevenida e desprotegida. Grupo Zelo, 987-660744. 87660744. Ninguém precisa passar por isso, né, gente? Esse sufoco no momento difícil. Olha, essa estrutura toda aí já tem aqui em Caucaia. O Grupo Zelo já chegou aqui em Caucaia, está à sua disposição. É só você ligar agora. E você que ligar agora, dizer que viu aqui no programa, aqui com o Marcos Lima, você vai ter uma condição especial. Condição especial para que a sua família não fique desprotegida, desprevenida no momento difícil, no momento de dor. Porque nesse momento de dor, gente, empresas inescrupulosas se aproveitam das pessoas. Se aproveita, a pessoa fica sem opção, paga um absurdo por um serviço que você pode ter com maior facilidade com o Grupo Zelo. Você não precisa passar por isso, não. Não deixe sua família passar por isso. Olha aqui que estrutura à sua disposição pelo Grupo Zelo. Memorial das Flores também aqui em Caucaia. 987660744, 987660744. Acesse aí o WhatsApp, manda o WhatsApp, que é muito mais rápido, e o pessoal do Grupo Zelo vai retornar para você. Meu amigo Félix está aqui, traz informações. Bom dia, Félix. Bom dia, Marcos Lima, bom dia, senhora, senhor, bom dia você que está aí na sua residência, no seu local de trabalho. Eu quero falar para você o seguinte: todas as famílias merecem e precisam ter um plano funerário, ter um terreno no cemitério particular, porque quando a notícia chega que uma pessoa que a gente ama faleceu, é como se tivessem tirado o chão da gente, não é verdade? E aí, cair na mão de aproveitadores, gastar o dinheiro que não tem, ninguém merece. Então, quero lhe apresentar o Grupo Zelo e o Cemitério Memorial das Flores, cujas imagens estão passando aí na sua casa. Esse cemitério está aqui na região de Caucaia e ele vem contemplar todas as famílias da região metropolitana. Uma estrutura linda, com riqueza de detalhes, um luxo, com vista para a serra, parece um parque ecológico. Então aqui no Cemitério Memorial das Flores do Grupo Zelo, você vai poder se despedir do seu ente querido com dignidade. Não vai ficar correndo para cima e para baixo procurando vaga em cemitério não, tá? E aqui o parcelamento é facilitado, você pode pagar. Mande um WhatsApp agora para 987660744, repetindo, 987660744. Diga que assistiu aqui na TV Metrópolis com o Marcos Lima e participe da nossa campanha aí de parcelamento facilitado. Tá esperando o quê? Mande um WhatsApp agora, 987660744. Muito bem, Félix, obrigado pela sua participação. Então não deixe para amanhã, faça isso hoje. Liga agora, 987660744. 987660744. O Grupo Zelo vai estar à sua disposição. Está à sua disposição exatamente para que você possa deixar a sua família numa situação confortável e você não ser pego de surpresa no momento de infortúnio, tá bom? 987660744. Olha, gente, falar para você agora, fazer um rápido intervalo. Volto daqui a pouquinho, aguarde aí.
um sorriso, um abraço, um olhar. A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas. Esse é o trabalho da Fundação José Possidônio Peixoto. São 27 anos atuando com a terceira idade. Em encontros mensais, os idosos participam de palestras, datas comemorativas e ações sociais na promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Somos uma instituição sem fins lucrativos e o nosso maior objetivo é ajudar quem tem o privilégio de viver uma longa vida. Aqui, a melhor idade é sinônimo de melhor amigo, melhor amor, melhor vida. Você também pode fazer parte nesse trabalho. Seja um voluntário. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Dizem que a vida é como brisa que passa, estrela que cintila, ilumina e depois parte. No momento da despedida, muitas vezes o silêncio fala alto. A saudade se veste de lembranças e o coração, esse bate bem mais apertado. Nós, do Grupo Zelo e do Cemitério Memorial das Flores, cuidamos da memória do seu ente querido com muito respeito e carinho. Jazigos com 1 ou 3 gavetas em uma condição que você pode pagar. Envie um WhatsApp para 987660744 e solicite um representante. Em HS Baterias, você conta com um completo estoque de baterias para automóveis nacionais e importados, para motos náuticos e também para caminhões. Temos baterias especiais para computadores e placas solares. Tem pneu e troca de óleo. Nossos consultores são treinados para indicar a bateria correta para o seu carro. HS Baterias, Fortaleza e Maracanaú. Entregamos também em cidades vizinhas. 3467-0129. Zap 98885-1404. @HS Baterias Fortaleza. HS Baterias é mais força para o seu carro. Se você busca internet de qualidade com melhor e mais rápido suporte e atendimento ao cliente da região, você precisa conhecer a 4 Telecom. Atendemos as cidades de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, com tecnologia 100% fibra óptica. Temos uma equipe treinada e equipada para melhor lhe atender, prezando sempre pela agilidade no suporte e atendimento ao cliente. A 4 Telecom, com você o tempo todo. Nessa terça, não percam, nós estamos recebendo aqui o Dr. Henrique Paiva para nos falar tudo sobre reposição hormonal, qualidade de vida, às 20h30, aqui pela nossa TV Metrópole. Olha, gente, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei complementar que aumenta de 513 para 531 o número de vagas na casa em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas que perderiam representantes segundo o censo de 2022. A mudança será a partir da legislatura de 2027. Né? Sobre esse assunto, eu converso agora com o Adriano Canuto. O Adriano Canuto, ele é analista político e vai falar aqui para a gente entender um pouco sobre isso aí. Ô Adriano, muito bom dia, Adriano. Olá, bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Adriano, qual a necessidade, havia realmente necessidade, porque isso surgiu da recomendação do STF, de um ajuste no número de representantes lá na Câmara dos Deputados em relação aos estados, porque alguns estados perderam população, então perderia também o número de vagas. Esse aumento realmente, havia a necessidade desse aumento ou poderia-se atender essa recomendação do STF sem aumentar o número de vagas? O entendimento, de acordo com o censo de 2022, ficou claro que a distribuição tinha que ser ajustada, tinha que ser adequada. E o STF
através do ministro Luiz Fux, decidiu por prover esse ajuste. O questionamento está justamente porque, além do aumento da despesa em mais de 65 milhões de reais com deputados, os deputados votaram por não aceitar o ajuste recomendado pela própria lei, porque isso vem se discutindo há muito tempo, antes de 2022. Só que o ajuste seria feito de acordo com a densidade demográfica de cada estado. Por exemplo, no estado como o Rio de Janeiro, ele perderia 4 vagas. E os deputados não acataram. Os deputados, eles votaram, eles fizeram um novo projeto de lei e implementaram para que fosse acrescido o número de deputados, mas não se perdesse as vagas, porque a recomendação da lei, a Constituição, ela vai ter que ser alterada, vai ter que ser feita uma emenda constitucional, porque ela não pode passar de 513 deputados federais do Brasil. É o que determina a lei. Só que, de acordo com a nova recomendação do STF, o STF foi de acordo com a regulamentação da equiparação dos estados, porém, ajustando para que aqueles estados que têm deputados federais a mais voltassem à sua realidade. E os deputados não aceitaram. O presidente da casa, Hugo Mota, ele tentou conciliar todas as partes, mas você sabe que a pressão política é muito grande. Político não aceita perder. Então, o que se vê nas práticas, de fato, é que há realmente pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, vai haver uma maior fiscalização? Existe o risco da inércia, porque não é aumentar o número de deputados, é corrigir os deputados que estão lá e estão trabalhando pouco. Você tem deputados com mais de 50 projetos aprovados, várias emendas constitucionais feitas por leis que vêm do Ministério Público, recomendações do Ministério Público, recomendações da própria população, depois dos PPAs, né? Os estados, eles trabalham com um plano plurianual e eles ouvem a população para que as leis sejam feitas. Muitos deputados pegam isso como uma cartilha para ver o que é que realmente a população está precisando. E não só a demanda dos próprios deputados, mas ao ouvir a população, você torna o seu mandato mais legítimo quando você vai colocar a lei. Outro ponto que gera muita polêmica, além do orçamento aumentar, é que, pela análise dos próprios políticos, aumentar o número de deputados hoje, no cenário nacional hoje, como está, sobre a política, sobre a quantidade de novas situações de corrupção, do poder estar tão hoje centralizado em negociações que muitas vezes não beneficiam a população, até que ponto hoje a solução seria aumentar o número de deputados sem obedecer o que está dito a lei, porque se fosse feito, seria justo. Tem estados como o Ceará que ele vai ganhar uma cadeira, estados como a Paraíba que vai ganhar 2 cadeiras, mas tem estados que não quer perder. E esses estados, São Paulo tem um limite, tem 70 vagas, lá não vai alterar. Mas se você prestar bem atenção, o embate está aí, da parte técnica, por essa resolução do STF, está sendo cumprida em parte, porque o STF ouviu o censo de 2022, onde ele tenta equiparar os estados, para que os estados tenham suas representatividades de acordo com a sua população. Você acha sobre esse preceito constitucional de que o número de representantes tem que ser equivalente proporcionalmente ao número da população?
Por que a gente tem que ter um número X de deputados? Por exemplo, aqui no Ceará são 46 deputados, né? Vai aumentar para 47 deputados, né? Por que há necessidade dessa equiparação, dessa proporcionalidade? A gente precisa realmente disso? Por exemplo, a força do Estado depende exatamente do número dos seus deputados? Olha, você tocou num ponto aí crucial. O que é dito hoje é que se houvesse um mecanismo, uma ferramenta que pudesse exigir dos nossos deputados uma força de trabalho conjunta em prol da população, né, os deputados estaduais, eles são eleitos para fomentar leis, criar leis que beneficiem a população, que deixem o Estado democrático de direito mais próximo ao seu objetivo, que é servir ao povo, que é servir com clareza as instituições, ter a transparência das suas atividades com relação à gestão. Aí é que vem um ponto. Hoje, o que a gente vê é que os próprios deputados, eles criam ferramentas para que esse poder do povo fiscalizar o seu papel na atuação, ele está cada vez menor. Então, se você prestar atenção aos países mais desenvolvidos do mundo, Noruega, Finlândia, que tem a melhor educação há vários anos, o poder democrático lá dos deputados, ele é dividido, ele não tem tanta soberania. Ele tem um primeiro-ministro, ele tem regimes parlamentares com a monarquia trabalhando junto, onde o povo acompanha muito mais e o povo não é impelido de cobrar. O povo cobra e o deputado tem que ir para a tribuna prestar conta. Então você não vê essas ações aqui. Quando você vê uma manifestação agora, por exemplo, a favor dos professores, que é uma categoria que vem sempre à luta, você vê que nem eles conseguem. Eles passam muito tempo para defender os seus direitos, junto ao próprio governo, junto aos próprios deputados. Então, respondendo à sua pergunta, no cenário que se apresenta hoje de aplicação dos nossos legisladores, a eficiência cobrada seria uma saída melhor do que aumentar o número de deputados. Essa é a minha opinião e de vários amigos meus que trabalham com cientista político e tudo, e eles creem que o que falta ao nosso legislador é ele trabalhar mais em prol do povo. Exatamente. Eu concordo plenamente com você. A nossa representação, a defesa dos interesses do Estado não depende do número de deputados, depende exatamente do quanto eles trabalham pela população. Concordo plenamente com você. Agora, aproveitando sua participação, você é analista político, aproveitando sua participação, deixa eu pedir aqui sua opinião sobre um fato político que aconteceu de sexta-feira para cá, que eu remonto como um fato político importante, que foi exatamente a entrevista que o ex-governador Ciro Gomes, candidato aí à presidência da República por 3 vezes e tal, ele convocou a imprensa, né, para falar exatamente sobre a hipótese, ele admitiu a hipótese de voltar ao governo do Estado. Uma coisa que o Ciro não estava falando isso há muito tempo, né? Voltar a concorrer ao governo do Estado. O que é que você acha dessa decisão exatamente do ex-governador Ciro Gomes quanto à possibilidade de ser um candidato nas próximas eleições ao governo do Estado? Eu acho fantástico. Eu não sou entusiasta de nenhum lado político, mas o que está escrito aí, o que toda a população presenciou na gestão do Ciro, tanto na prefeitura como no governo do Estado, o Ceará tinha um papel de destaque no cenário nacional, né? Você sabe que um dos maiores gargalos hoje da nossa sociedade é a segurança, né? E o próprio Camilo enfrentou aí uma barra também quando ele estava governador, mas o Ciro foi o desafio muito maior, né? O quadro é outro, né? O governador Elmano enfrenta hoje um desafio imenso e tem feito com muito sacrifício
e sócios da polícia. Só que a violência aumentou, não foi só no Brasil, não foi só no Ceará, foi na América Latina como um todo, né? Essa força de milícias, de facções, dos crimes que estão cada vez mais organizados e planejados, né? E uma ameaça maior agora que a gente vê a entrada dessa terceira força na política, né? Nós temos casos de cidades aí, como, vou dar um exemplo aqui, que todo mundo sabe, está no noticiário, Santa Quitéria, que lá o crime está numa tal ousadia que até numa reunião do nosso desembargador lá, do juiz, para falar sobre o tema lá, para punir, entrou um motorista lá armado. Então, onde é que está o direito do cidadão? Se até quando eles estão sendo julgados, eles vão lá para intimidar. Então, eu acho que essa entrada do nosso ex-governador do cenário político, ela tem esse apelo. Ela tem esse apelo para que ele possa oferecer mais uma opção para o cearense e com certeza, é pela trajetória. Você sabe que você mede um gestor pela trajetória política dele. Mas sobre as chances do ex-governador ser eleito ou voltar a comandar o executivo cearense, você acha, por exemplo, vem de diversas derrotas para a presidência da República, vem de uma derrota exatamente, o candidato dele a prefeito de Fortaleza perdeu, também Sobral também ele não conseguiu fazer o prefeito mais, que era a hegemonia lá. Colecionando derrotas, você acha que ele tem chances de ser um candidato forte no próximo ano? Você tocou num ponto aí que eu tenho um exemplo claro para lhe dar. Eu acompanhei a trajetória, por exemplo, do nosso atual ministro, que é um dos... hoje eles não são mais, vamos dizer, parceiros políticos. Hoje eles estão eles estão locados em partidos diferentes, são oposição. Ciro Gomes faz oposição hoje ao grupo liderado pelo Camilo Santana, mas quando o Camilo Santana renasceu na política, ele vinha de 2 derrotas na terra dele, na zona dele, no Cariri. E hoje você vê que o ministro é o maior líder político do estado do Ceará, e hoje até com pretensões aí sendo um dos 5 cotados para, se o presidente Lula não for candidato, ele ser um dos candidatos à presidência da República. A gente sabe que derrota nunca é bom. Derrota sempre marca a trajetória, e o Ciro, a pior derrota do Ciro foi lá em Sobral, onde ele não consegue ainda digerir o não sucesso dele eleitoral, como ele sempre vinha em Sobral. Mas política também é muito momento, né? E o nosso estado hoje, ele trabalha muito forte. A gente vê que a política que o governador tem feito para combater, aumentando o número de policiais, reforçando a segurança, mas o crime hoje, ele precisa de um terceiro elemento. Ele precisa de mais inteligência. As polícias precisam se integrar mais para que a população se sinta mais segura. E aí o que a gente vê hoje é uma impunidade, uma coisa que acontece muito, que é por causa da política. Já que os nossos deputados estão lá para fazer lei, a gente nunca consegue entender como é que a pessoa comete um crime. O governador do Rio de Janeiro deu uma entrevista há pouco tempo atrás, onde ele disse que a cada 100 bandidos presos por semana, na outra semana, 80 estavam no meio da rua. 80 eram libertados pela própria justiça. E a gente não consegue entender como é que isso é possível na sociedade onde um poder trabalha para prender e o outro trabalha para soltar. A nossa legislação é muito frouxa com relação à criminalidade. Então eu acredito que um dos motivos do Ciro vir é que ele teve uma força política na segurança muito forte. E isso pode fazer um diferencial. Vai mudar? Pode ele não ser candidato? Pode aumentar? Pode diminuir? A gente não sabe. Atirar pela última eleição, que você viu que o quadro mudou, em 90 dias mudou tudo.
A eleição do Eumano foi uma coisa assim, parecia uma tempestade, parecia uma coisa assim, uma avalanche. Mudou tudo, Roberto Cláudio era um dos favoritos e terminou em último lugar. Ok, conversei com o Adriano Canuto, que é analista político. Na minha opinião particular, eu acredito que isso aí foi apenas uma movimentação política do Ciro, para movimentar o cenário político estadual, mas eu acredito que ele não vai se candidatar. Eu acredito que a intenção dele é bem outra, eu acho que ele não pretende voltar ao governo do Estado, não. Essa é apenas a minha opinião. Bom, meu amigo, um abraço para você, obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, obrigado, um abraço a todos os seus ouvintes, internautas. Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Falou, um abraço. Olha, gente, falar agora do governo do Estado, mantendo o compromisso com a cobertura vacinal do povo cearense, o governo do Ceará, junto com prefeituras, isso é muito importante, junto com prefeituras, em parceria com prefeituras e do governo federal, realizou sábado passado agora, isso aí, o dia D da vacinação, que eu chamei aqui no programa. Olha, sábado, dia D da vacinação, a população precisa comparecer para se vacinar. Uma ação conjunta com a Prefeitura de Fortaleza, mobilização especial aconteceu no Liceu de Messejana. Na capital, além do governador Eumano de Freitas, também participaram da ação a vice-governadora, a secretária da Proteção Social, Jade Romero, o prefeito de Fortaleza, o Evandro Leitão, o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Salles, a secretária de Saúde também do Ceará, Tânia Coelho, e outras autoridades também, exatamente para chamar a atenção da população para esse dia importante, que era o dia D da vacinação. O governador Eumano ressaltou o compromisso com as metas da cobertura vacinal, que vem diminuindo em todo o país a cobertura vacinal. E é preciso que os governos estaduais, os deputados, os vereadores, todo mundo chame a atenção, chame a população exatamente para a vacinação, porque a gente precisa recuperar a cobertura vacinal que a gente tinha outrora, que protegia exatamente a população das doenças. As doenças que são prevenidas através da vacinação. Acompanhe o que diz o governador, vamos lá. Bom, hoje é o dia D de vacinação, estamos juntos, governo federal do presidente Lula, ministro Padilha, com o governo do estado, com a prefeitura de Fortaleza, estamos aqui juntos para vacinar o máximo de pessoas, prioritariamente idosos acima de 60 anos na vacinação contra a gripe, crianças acima de 6 meses, profissionais de saúde, profissionais de educação. É muito importante que nós possamos vacinar 100% da nossa população, para que a gente evite doenças, para que a gente possa ter uma sociedade imunizada. Isso é prevenir, isto é garantir saúde pública para o nosso povo. Agradecer ao Ministério da Saúde, agradecer essa parceria com a Prefeitura de Fortaleza, mas fundamentalmente agradecer as pessoas que vão fazer a divulgação das suas famílias, que vão divulgar com seus amigos, para poder mobilizar a sociedade, para que todos nós possamos ir aos postos de saúde e poder garantir a vacinação de toda a nossa população. Nós já estamos distribuindo a vacinação para todo o estado. É muito importante que as pessoas possam procurar os postos de saúde e não tem dia, hoje é apenas um dia da gente fazer a mobilização, que as pessoas procurem o seu posto de saúde e ali busquem fazer a sua vacinação. Todas as vacinas vão estar nos postos de saúde. O Ministério da Saúde já mandou mais de 2 milhões de vacinas para o estado do Ceará. Está garantida a vacinação. Na medida que nós formos vacinando, mais vacinas vão chegar. O importante é a nossa mobilização para garantir a vacinação de todo o nosso povo. Olha, primeiro nós estamos recuperando, felizmente nós estamos recuperando a cultura e a consciência da importância da vacinação. E eu tenho certeza que cada ano nós vamos ter um crescimento de participação das pessoas, porque nós sabemos a importância da vacina. Aqui foi dado um dado que 12% de idosos, nós conseguimos manter esses idosos em saúde porque se vacinaram contra a gripe. E outros anos, 12% de idosos vieram perder a vida porque a gripe se transformou em pneumonia. Então nós temos que priorizar todas as vacinas, porque efetivamente na hora que nós priorizamos toda a sociedade, nós vamos evitar várias doenças. Se nós priorizarmos alguma agora, nós vamos deixar que alguma possa perder. E é importante que nós possamos aproveitar de estarmos no governo federal, estado, prefeituras no Ceará, todos juntos para vacinar o máximo de pessoas. Mas eu queria muito agradecer aqui a imprensa, quero muito agradecer os profissionais de imprensa que estão participando de maneira muito ativa para levar essa informação e a informação de animação, de positiva, de que a população vá ao posto de saúde, se vacine, porque isso vai prevenir doenças para o nosso povo. Olha, gente, no finalzinho do programa, trazer aqui a saudação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
ao novo Papa da Igreja Católica, Leão XIV. Acompanha aí, ó. Fumaça branca no Vaticano. O cardeal Robert Prevost, de 69 anos, foi eleito o novo Papa da Igreja Católica. Ele escolheu o nome Leão XIV. Robert Prevost nasceu em Chicago, Estados Unidos, e também tem nacionalidade peruana. Ele morou no Peru por quase 2 décadas e foi lá que iniciou a carreira como missionário agostiniano e chegou a bispo. A escolha do novo Papa repercutiu aqui no Senado. O presidente da Casa e do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, está em viagem à Rússia na comitiva do presidente Lula. Ele divulgou uma nota saudando a eleição de Robert Prevost, que definiu como um chamado à união entre os povos. Na nota, o presidente do Senado diz: recebo com alegria e respeito a eleição de Robert Prevost, Papa Leão XIV. Que sua chegada ao pontificado seja luz para os fiéis, força para os que têm fé e esperança para todos os que acreditam em um mundo mais justo, fraterno e solidário. E completou: que sua santidade seja uma inspiração viva de paz, diálogo e amor ao próximo, guiando os povos com sabedoria, humildade e coragem diante dos desafios do nosso tempo. Outros senadores também se manifestaram sobre a escolha do novo Papa. A gente vai precisar dar essa sustentação para ele, com muita oração, porque a gente sabe que a grande guerra que existe é a espiritual. E que Deus guie, que ele seja aí a luz de Jesus para o mundo. Então há uma tendência forte de dar continuidade ao que o Papa Francisco vem fazendo, mas eu fico muito feliz, né, da gente estar com o Papa. E acho que vai dar tudo certo. A emoção que estou aqui no Vaticano, onde acaba de ser apresentado o nosso Santo Papa. Deixo aqui então um abraço a toda a comunidade católica brasileira e mundial. Muito bem, e assim foi mais um programa Metrópole em Ação. Abraço para todo mundo, bom dia e até amanhã, se Deus quiser.